Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Elber, professor do WM Concurso, mestre em Direitos Fundamentais, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando aí que nós estamos aí rumo à preparação para a prova da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, que ocorrerá no dia 16 de janeiro de 2022, no domingo. Então nós temos que nos preparar para essa prova. Então vamos trabalhar aí hoje uma norma de grande importância, de grande relevância nesse contexto, tá joia? Então, o que nós vamos trabalhar hoje, professor? Vamos trabalhar a Lei 12.846 de 2013, que famosamente nós chamamos de maneira, um apelido, conceituado como Lei Anticorrupção. Mas, na verdade, ela dispõe o quê? Sobre a responsabilização, tanto administrativa quanto civil, de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, tanto do Estado Democrático Republicano Brasileiro, quanto também a administração pública estrangeira. É isso mesmo. Tá joia? Nós vamos trabalhar isso aí. Beleza? Vamos lá. Antes de entrar na matéria, lembrando que nós temos aí, o curso online com todas as disciplinas aí de direito para a prova. Lembrando que de direito, legislação, são 40 questões em 60. Então, nós estamos aí trabalhando, eu como professor de todas as disciplinas, de maneira bem resumida, pedagógica, os materiais aí, as disciplinas voltadas para a legislação. Tá ok? Show de bola. Pessoal, lembrando, sábado agora, então, é o simulado. As inscrições é pelo Simpla, tá ok? Vai ocorrer a partir das 13 horas até as 18 horas. Lembrando que são 5 horas, serão 5 horas de prova, semelhante ao dia da prova de vocês, ok? Inclusive com correção de redação. O nosso professor Rodrigo, ele se disponibilizou em corrigir as dissertações e as redações dissertativas. Então, não deixe de fazer inscrição. Lembrando que é um simulado beneficente, nós vamos arrecadar alimentos, brinquedos, para que a gente possa entregar às crianças, aos adolescentes aí nesse período de Natal. Tá ok? Show de bola. Lembrando, domingo, nós vamos ter aula aí comigo de direitos humanos. Nós vamos trabalhar aí as regras de Mandela, a Declaração Universal de Direitos Humanos, os conselhos, que está na LEP, do artigo 62, 81, que vai cair na tua prova, sem sombra de dúvida, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho da Comunidade, o Conselho Penitenciário. É isso? Vamos trabalhar isso aí no domingo. E aí, além do decreto, que também trata das questões dos direitos humanos. E, no outro horário, o Rodrigo, professor de português, vai trabalhar português e redação com vocês. Então, esse é domingo agora, dia 5/12, de 8h30 até 17h. Inscrições aí do 8634-4111. Show de bola? Bacana, né? E lembrando, na reta final, nós temos um intensivão teórico, serão 8 encontros. Vai ser do dia 20 até o dia 30, 8 encontros. 4 encontros comigo, legislação. 2 encontros português, 1 informática e 1 raciocínio lógico. Então, do dia 20 até o dia 30, serão 8 encontros. Lembrando que vai ter turma de manhã, de 8 às 11h40 e de 19 às 22h20. Beleza? Show de bola, né? E aqui, de maneira genérica, todos os nossos cursos aí que nós vamos ministrar, esse intensivão teórico. Depois vai ter um intensivão em janeiro, do dia 3 até o dia 12, é isso? Tanto de manhã quanto à noite, memorável. E os aulões de véspera, que vai ser na quinta, na sexta e no sábado. Lembrando que na quinta e sexta, pessoal, vai ser de 8 horas da manhã até as 22, direto. Vamos trabalhar aí mais de 12 horas, não é isso? De 8 às 22. E no sábado vai ser de 8 até as 5 horas da tarde, tá joia? Então não deixe de fazer sua inscrição aí e venha estudar conosco para a gente potencializar os estudos e maximizar os nossos resultados, ok? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos entrar para a matéria, na veia, Vamos trabalhar aí a anticorrupção. Professor, que lei que é essa? Então, lembrando, gente, que essa lei que nós vamos estudar hoje, ela está no edital e, sem sombra de dúvida, deve vir uma questão dela, porque ela é de grande relevância, de grande importância no contexto nacional, no contexto estadual, principalmente no combate à corrupção. Nós tivemos aí diversas operações da Polícia Federal, nós chamamos de operações da Lava Jato, não é isso? Lá do Mensalão, do Petrolão, da Petrobras, diversos atos
de corrupção e onde houve uma pressão, né, tanto em âmbito internacional quanto nacional, para responsabilizar não só os agentes públicos, né, os agentes da lei, né, aqueles tantos do Poder Executivo, do Legislativo, Judiciário, mas também responsabilizar as empresas, as pessoas jurídicas. Olha só, nós temos aí, por exemplo, em âmbito nacional, a Lei 8429/92, Lei de Improbidade Administrativa, que vem trazendo a responsabilidade, a punição, as sanções de agentes públicos. Nós temos ali a Lei 866 de 93, que trata das leis de licitações, de 93, de lei de licitações, que também trazem punibilidades a entes da administração pública. Agora, faltava a criação de uma lei para não só punir, né, os agentes públicos, mas sim também aqueles entes privados que relacionavam-se de maneira fraudulenta, de maneira ilícita, né, com a administração pública. Então, essa é uma resposta a uma demanda da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, no combate à corrupção. A ONU, por diversas vezes, trouxe documentos, né, publicou documentos, justamente buscando que os países, né, combatessem a corrupção em seus países, né, em seus estados, de maneira interna, né? Também, além da ONU, a OEA promulgou diversas normas internacionais, né, determinando para que os países signatários promovessem lá o combate à corrupção. Então, essa lei, ela tem uma base epistemológica, ela não nasceu do nada, né? Nós temos documentos internacionais que descrevem para que, de fato, os países possam combater em âmbito interno os atos de corrupção. Mas os atos de corrupção não só praticados, a punibilidade praticados e as punições somente aos agentes públicos, mas também às empresas jurídicas e os seus responsáveis também que sejam devidamente punidos. Então, nós temos uma base. E no Brasil, né, nós temos aí, né, a partir do ano 2000 para frente, principalmente operações relacionadas ao combate à corrupção. E a mais famosa delas, a gente sabe, aí, a Operação Lava Jato. Bacana? Então, é importante a gente contextualizar esta lei para que, de fato, possamos entender o seu teor. Show de bola? Então, vamos caminhar. O que estabelece, então, essa lei no artigo 1º? Olha lá. E essa lei, pessoal, ela é muito tranquila. Ela tem certas particularidades, nós vamos explicar, mas ela é tranquila. E ela tem diversos pontos que caem muito em prova. Como ela foi promulgada em 2013, ao longo desses anos, ela vem caindo em vários concursos, né? E, principalmente agora, essa lei, ela foi introduzida nos editais de concursos de polícia, de órgãos de segurança pública. Bacana? Então, nós vamos trabalhar aí os pontos principais da lei e mostrar principalmente para vocês como que a banca Selecom ela pode te cobrar esta lei na sua prova. Então, esse é o ponto principal, né? É mostrar como que a banca, a Selecom, ela vai te cobrar esse conteúdo na sua prova no dia 16 de janeiro. Então, vamos trabalhar? Então, vamos. Vamos lá. Então, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização. Primeiro ponto importante que eu destaquei: objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra quem, professor? A administração pública, nacional ou estrangeira. Então, olha só que legal. Nós temos aqui, então, primeiro, um viés de uma responsabilização. Primeiro, objetiva. O que é a responsabilização objetiva? A doutrina no que tange essa responsabilização objetiva fala que, no caso, de maneira objetiva, é semelhante aos preceitos do direito administrativo. Quando a responsabilidade objetiva do Estado, por exemplo, é quando há conduta, nexo causal e dano. Isso é responsabilidade objetiva, é semelhante à administração pública. E quando eu trato
de responsabilização subjetiva, eu trato, além do conduta, nexo causal e dano, eu trato de dolo ou culpa. Ou seja, aquela intenção do agente, o ânimo necande, o elemento subjetivo, né? Então, aqui nós vamos afastar, nós vamos rechaçar os aspectos subjetivos, não é isso? Nós vamos trabalhar aqui os aspectos objetivos. É o que trata a lei. Então, logicamente, nós vamos trabalhar mais para frente que, além dessa responsabilização objetiva à pessoa jurídica, logicamente, né, os seus dirigentes, os seus administradores, eles também serão responsabilizados. Mas, via de regra, a responsabilização é o quê? Objetiva. E qual tipo de responsabilização objetiva, professor? Administrativa e civil. Olha aí, pessoal, aqui nós não temos a responsabilidade penal. Outro ponto importante para a prova. Se o cidadão, a empresa, ela comete um ato ilícito, né, fraudulento, por exemplo, com a administração pública, logicamente que aquela pessoa física, ela vai ser responsabilizada, por exemplo, penalmente, por exemplo, da corrupção ativa, do 333 do Código Penal, não é isso? Mas aqui, nessa lei, não. Essa lei aqui, ela vem trabalhando as punibilidades, as sanções, os atos que violam de maneira administrativa e civil. Então, olha aí, 2 pontos para a prova. Primeiro, é responsabilidade objetiva, não subjetiva. Aqui, então, eu tenho nexo, eu tenho conduta, nexo causal e dano. Não é subjetiva. Outro ponto, a responsabilidade é administrativa e civil. Logicamente, isso não vai afastar dele ser punido penalmente lá na lei do Código Penal, outras demais leis extravagantes. Mas aqui, essa lei, ela traz a responsabilidade somente administrativa e civil. Professor, de quais pessoas? De pessoas jurídicas. Nós vamos ver. Ou seja, empresas limitadas, todos os tipos de empresas que façam aquela prática, né, de ato ilícito contra a administração pública. Então, traz essa ideia dessa responsabilidade, né, de pessoa jurídica, de empresa. Então, gente, muito já se criou, né, por exemplo, a Lei 8.4/92, a Lei de Improbidade, para punir agentes públicos. Nós temos ali a 866 de 93, que também pune questão lá fraudulenta de contratos e licitações, né? E agora, né, vamos punir não só os agentes públicos, tem que haver também a punibilidade de empresas, de pessoas jurídicas que fazem contratos, que fazem acordos, né, com a administração pública nacional. Olha que interessante, também estrangeira. Nós vamos ver também, né, quem são as pessoas estrangeiras, tá joia? Então, essas informações são as basilares para que você entenda, contextualize essa lei. Olha aí, aplica-se o disposto dessa lei. Então, quem que vai ser aplicado? Quem vai ser sancionado? Quem são, então, essas pessoas jurídicas? Olha aí, o parágrafo único, ele é claro. Ele delimita, de fato, quem que é a pessoa jurídica. Olha lá, são as sociedades empresárias, as sociedades simples, né, que ele tem empresas simples, é isso? Personalizadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas. Olha agora que interessante que eu estou destacando. Sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato e de direito, ainda que temporariamente. Olha só, por exemplo, nós tivemos aí várias, né, empresas que vieram para o Brasil na época da Copa do Mundo, na Copa das Confederações, nas Olimpíadas, não é isso? Que celebraram diversos acordos com a administração pública brasileira. Ou seja, mesmo que temporariamente, mas houve uma celebração ali de contrato, né? E se houve, de fato, algo fraudulento, ilícito, tem que haver a devida punibilidade, mesmo que sejam empresas
pessoas jurídicas estrangeiras. Bacana? Show de bola, né? Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão, olha lá, de novo, olha lá, responsabilizadas objetivamente, ou seja, conduta, nexo causal e dano. Aqui nós estamos rechaçando, nós estamos aqui afastando, mitigando os aspectos subjetivos, que nós chamamos de ânimo necante, que nós chamamos de elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Então, nós estamos rechaçando as responsabilidades aqui, via de regra, subjetiva, porque a regra é a responsabilidade objetiva, tanto no âmbito administrativo e civil. Lembrando que também nós não temos aqui a responsabilidade, o que, pessoal? Penal. Por quê? Pelos atos lesivos, ou seja, aquela lesividade, né, prevista nessa lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não dessas pessoas jurídicas. Então, olha lá, 2 pontos, então, importantes. Pessoas jurídicas, a sua responsabilidade é objetiva e serão tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito civil. Tá joia? Destacando aí para a tua prova. Professor, se a empresa ela vai ser responsabilizada, quem está dirigindo-as vai também ser responsabilizado? É claro. Uma empresa ela não consegue crescer, desenvolver, ela nascer no seu nascituro sem uma provocação de um indivíduo. Ela não nasce sem uma provocação. Então, uma pessoa física, uma pessoa natural, ela tem que criar uma empresa, né? Então, de fato, a pessoa física, ela também vai ser responsabilizada. Não é isso? Olha lá. É isso que diz o artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica, olha aí, pessoal, bem grande para a prova, hein? Não exclui a responsabilidade, o quê, pessoal? Individual. De quem? Dos seus dirigentes, administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Então, olha que interessante. A regra é a responsabilização da empresa, a pessoa jurídica que vai ser punida. Logicamente que aqui não vamos rechaçar, nesse momento, a participação individual do agente. Nós vamos ver que ele vai responder conforme a sua conduta, conforme a sua culpabilidade. Aqui nós estamos consagrando, convalidando o princípio também da individualização da pena, a individualização de conduta, né? Ou seja, o dolo ou a culpa, o elemento subjetivo, o ânimo necante, nós estamos aqui também levando em consideração a responsabilidade do indivíduo. Então, olha lá, até coloquei ali, ó. A responsabilidade, o quê, pessoal? Subjetiva, olha lá. Tem que provar o quê? O dolo ou culpa, além da comprovação da conduta, nexo causal, dano, que no caso é a responsabilidade objetiva. Então, quando a empresa é punida, vai buscar também a punibilidade dos seus dirigentes, dos seus administradores, que aí, no caso, é a responsabilidade individual. Ok? Olha lá, a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilidade, o quê, pessoal? Individual da pessoa natural. Então, nós temos aí, vai concorrer de maneira paralela. A pessoa jurídica ela vai ser responsabilizada e também a pessoa física, ela parte daquele pressuposto também buscar a sua responsabilização conforme a sua culpabilidade. Essa é a ideia. Olha lá. Olha, esse parágrafo segundo ele é muito importante para a tua prova. Nós estamos convalidando, nós estamos consagrando aqui o princípio da individualização da pena, de conduta, né? Daquela ideia lá máxima lá do Código Penal. Olha aí, os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. É o princípio da individualização de conduta. Então, olha só, se eu tenho uma empresa, eu tenho três sócios dessa empresa. 2 deles, o A e o B, eles promovem os atos ilícitos, a corrupção, né? E o C não tem nada a ver, ele não está sabendo, ele não tá acompanhando a conduta de A e B no que tange aos atos de corrupção, de lavagem de dinheiro, né?
Ou seja, ele não vai responder, porque vai ter o quê? A ausência de dolo ou culpa. Agora, se ficar comprovado que ele tem certa parcela de responsabilidade, aí não. Então ele vai ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Bacana? Então, é o princípio da individualização de conduta. Olha aí que fala o artigo 4º. Vamos lá. Quando existe a responsabilidade de pessoa jurídica, na hipótese de alteração de contratos, transformação, por exemplo, da empresa, incorporação, fusão ou cisão societária. Professor, a empresa, o que ela fez? Ela, sabendo ali da situação, ela alterou o contrato, ela se transformou em outra empresa, ela incorporou uma empresa. O que é uma incorporação? Uma sociedade deixa de existir, ela é incorporada na outra. Olha lá, eu dei até um exemplo, uma empresa pratica o ato ilícito, depois é comprada por outra, né? Então, ela vai responder. A fusão, união de duas pessoas jurídicas formando uma nova. Por exemplo, nós temos a empresa A e a empresa B. O que eles fizeram? Eles se fundiram uma nova empresa. Eles desconstruíram a empresa A e B e fundiram a empresa C. Então, vai ser responsabilizado. Ou aquele rompimento societário. Então, de todas as formas, se a pessoa jurídica ela tiver o dano, a conduta, o nexo, ela vai ser responsabilizada. Olha aí, professor, e no caso, então, da fusão de uma empresa A e B se fundiram na C, ou se a A ela foi incorporada dentro da B, a responsabilidade da sucessora, olha lá, será restrita à obrigação de um pagamento de multa, né? Ou seja, aquela sucessora, ela será restrita à obrigação do pagamento de multa e reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, né? Então, ou seja, aquela empresa que foi a causadora do problema, ela vai arcar até o limite do patrimônio que ela transferiu para a fusão ou para a incorporação. E vai pagar a multa, nem isso, e essa reparação até o limite do valor transferido. Ou seja, não vai entrar no patrimônio daquela outra empresa que se foi fundida ou que foi incorporada. Né? Agora, tem exceção, professor? Tem. Olha lá. Não lhe sendo aplicáveis as demais sanções, né, previstas essa lei, decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da fusão e incorporação, olha lá a exceção. No caso de que, pessoal, simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovado. Olha só, o que a empresa que fez? Ela viu que estava numa situação de ser pega pela questão de corrupção, por exemplo, e ela fez assim, vamos fundir a empresa, vamos incorporar em outra para afastar a nossa obrigação, né, pelos atos de corrupção. Logicamente, o legislador, ele sabendo que pode acontecer essa má-fé de uma empresa ela se fundir em outra ou ela incorporar em outra, sabendo dessa possibilidade que os seus dirigentes eles vão utilizar os meios escusos, fraudulentos, e se conseguir verificar de maneira comprovada que, diante desses atos, né, de punibilidade da pessoa jurídica, ela fraudou, ela já tinha intenção de criar, de ter essa fusão ou incorporação, sabendo que estava praticando algo ilícito de corrupção, por exemplo, com a administração pública, essa fusão ela vai ser desconstruída, na verdade, né? Então, no caso, aí vai ter todas as punibilidades, todas as sanções, além da multa e reparação do dano causado, né? Ou seja, houve má fé dos dirigentes. Eles criaram outra empresa, ou incorporaram outra, sabendo a situação que ia responder. Então, por isso, se houver a má fé, né, eles vão arcar com todas as sanções previstas na lei, não só a reparação de dano, não só a multa. Bacana? Vamos lá no parágrafo 2º. As sociedades controladoras, as controladas, as coligadas, existe uma coligação com uma outra, ou no respectivo contrato, as consociadas, ou seja, uma faz um consórcio com a outra, serão também solidariamente responsáveis pela prática de atos previstos nessa lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação do pagamento da multa e reparação integral do dano causado. Gente, quem que é essa aqui na verdade? Olha lá.
nós temos aí o mesmo grupo, é igual a gente fala, né? O consórcio de empresas. Um grupo que eu tenho ali uma controladora, controlada, coligada, as consorciadas, é igual a gente tem os consórcios de empresas, né? Eu tenho uma empresa, por exemplo, lá, que mexe na área de energia elétrica. E às vezes ela tem lá uma controlada, uma controladora, ela tem uma consorciada que mexe lá em vários ramos de maneira especificado. Ou seja, se elas estão no mesmo grupo de empresa, ela vai ser solidariamente responsável. Gente, cuidado que aqui na prova, eu já vi cobrando, que eles não põem, eles tiram solidariamente e põem de maneira subsidiária. Olha só, aqui no caso são títulos e conceitos totalmente diferentes. O ato solidário ele é diferente do ato subsidiário, né? De colaborar de maneira solidária. Por exemplo, o que é um ato, na verdade, a solidariedade que essas empresas elas vão responder? Se A e B, se A cometeu o ato de corrupção e B, ela é uma controladora, uma controlada, as duas vão responder de maneira solidária, né? O que é diferente de maneira da responsabilidade subsidiária. O que a subsidiária faz? Se eu tenho a empresa A e a B, e se a A não consegue pagar, a B vai arcar com a sua responsabilidade econômica, né, de multa, reparação de dano. Isso que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Se A não consegue pagar, quem paga é a B. Então, é diferente. Aqui nós temos a responsabilidade solidária. A, B, C e D, todas elas vão responder, logicamente, de maneira solidária, né, pelo ato que elas praticaram. Então, elas vão responder de maneira conjunta. Então, cuidado. Lá na prova, eles tiram de maneira solidária e colocam de maneira subsidiária. Bacana? Então, fiquem atentos aí. Olha aí, coloquei aqui um quadrinho para facilitar o estudo de vocês, dê uma lida. Então, esse aqui é um resuminho que nós trabalhamos até agora. Tá ok? Bem legal. Vamos lá, artigo 5º. Constitui ato lesivo a administração pública nacional ou estrangeira para o fim dessa lei todos aqueles atos praticados por pessoas jurídicas, nós vimos, né? Aquelas pessoas jurídicas lá no parágrafo 1º, e atentem contra o quê, pessoal? Qual que é o ato lesivo, então? Contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro. Contra os princípios da administração pública, nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, que é questões lá da honestidade, da probidade administrativa, ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Né? Nós vimos lá no início da nossa aula, eu fiz a contextualização, que nós temos diversos documentos internacionais oriundos da ONU e oriundos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que trazem obrigações ao Brasil no dever de cumprir, né? De punir, gerar as punibilidades de atos de corrupção, não só praticados pelos agentes públicos, mas também praticados pelas empresas. Não é isso? Nós temos aí a 842/92, que pune, né, aos agentes públicos por atos de corrupção. Nós temos a 866/93, que é a lei de licitação, que pune também os agentes públicos. E agora nós temos a lei 12.846/2013, anticorrupção, que vem também gerar punibilidade às empresas. As empresas, nós chamamos da responsabilização de pessoas jurídicas. Não é isso? É importante nós destacarmos isso aí. Então, vamos ver quais são os atos lesivos, então, à administração. Primeiro, prometer, olha os verbos, prometer, oferecer ou dar. Direta e indiretamente, olha, pessoal, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionado. Olha só que interessante. Nós temos aqui a famosa propina. Né? A Lava Jato ela trabalhou muito bem em descobrir aí as questões da propina de empresas, de empreiteiras, né, que realizavam contratos fraudulentos com a administração pública, que, né, gerou um enorme rombo, prejuízo ao erário público. Nós temos aí uma consonância desse inciso primeiro com o crime de corrupção ativa, lá do 373 do Código Penal. Olha lá, vejamos. Oferecer ou prometer vantagem devida
a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, olha lá, oferecer, prometer vantagem devida a funcionário. Então, nós temos aí essa correspondente lá no Código Penal. Então, aqui, o dirigente da empresa, ele vai responder de maneira conforme a sua culpabilidade, a empresa, a pessoa jurídica vai responder e ainda, por força do Código Penal, vai responder a corrupção ativa. Então, olha que interessante. Então, no caso em tela, nós temos aí diversas punibilidades. Né? 2. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, lá, pessoal, subvencionar a prática de ilícitos. Então, lá, aquela empresa, o que ela está fazendo? Ela está financiando, ela está dando dinheiro, ela está custeando, além de dar o dinheiro, ela está participando das decisões da empresa, dos atos de corrupção, e está patrocinando, ou, de qualquer forma, a subvencionar a prática de atos ilícitos. Então, configura. Bacana? Então, esses atos lesivos. Olha lá. Aqui também bem destacado, lá, ocultar ou dissimular. 3. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Pessoal, aqui nada mais nós chamamos de empresas laranjas, empresas fantasmas. Utiliza, por exemplo, uma pessoa física que nem existe. Cria-se lá, por exemplo, às vezes uma pessoa física que morreu, né? Ou uma pessoa jurídica, cria-se uma empresa para se ocultar ou dissimular o quê? Os reais interesses ou a identidade daquela pessoa que está recebendo, né, aqueles atos, aquele valor indevido, né, da administração pública. Então, cria uma empresa de fachada para receber, né, dinheiro da máquina pública, o erário público. Então, isso, no caso, né, é a conduta praticada pelos agentes, os dirigentes, que terão punibilidade, tanto dos seus dirigentes quanto das pessoas jurídicas. Olha lá. Isso aqui cai muito em prova, pessoal, principalmente as provas relacionadas aos órgãos, né, os órgãos fiscalizatórios da União, dos estados, né? É importante isso aqui. Cai muito em prova nos concursos lá da CGU, da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, auditor fiscal da Receita Estadual, procurador da União, dos estados, do município. Tem caído muito em prova isso aqui. Bacana? Então, vamos lá. Olha aí. No tocante, né, essa lesão aos atos que geram atos lesivos à administração pública, tanto nacional quanto estrangeira. Olha lá. No tocante à licitação e contratos. Gente, lembrando que aqui, mesmo que gere punibilidades administrativas, vai responder na Lei 866 de 93 também, sem sombra de dúvida. Olha lá. Em regra geral, essas condutas também serão previstas, olha lá, pessoal, como crimes na 866 de 93, que trata de licitações de contratos. Muito embora, né, haja a devida punibilidade administrativa e civil aqui na 12846, vai também ter o devido processo na 866 de 93, ok? Então, vamos lá ver, então, as condutas aí do cano que tange licitações de contratos. Olha lá. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro pretexto, o caráter competitivo de procedimento licitatório. Ou seja, né, às vezes recebe, às vezes dá um dinheirinho, né, frauda aquele caráter competitivo, né, para que, por exemplo, uma empresa ganhe em detrimento de outra. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Olha lá, está impedindo, está perturbando, ou seja, está criando embaraços, fraudando, qualquer ato dentro daquele procedimento licitatório. Então, muito bem, nós estamos tratando, né, da Lei 84, da Lei 12.846, mesmo que, de fato, vá responder também na Lei 866 de 93. Afastar ou procurar afastar licitante, olha lá, pessoal, por meio de fraude
ou de oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Ou seja, às vezes lá, né, oferece uma vantagem econômica, qualquer tipo de vantagem, para que a pessoa, por exemplo, outra pessoa jurídica, uma empresa, ela se afaste do processo licitatório. Ou seja, ela está ali te criando uma má-fé, uma conduta criminosa, improba, né, praticado pela empresa, pela pessoa jurídica. E fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Olha só, pessoal. Então, fraudar a licitação pública, né? Nós temos aí a lei de licitação que traz as regras licitatórias. Não só as regras licitatórias, como as regras também de contrato celebrado entre a administração pública e as pessoas jurídicas. Então, fraudou, também configura ato lesivo. Criar de modo fraudulento ou irregular, olha aí, pessoal, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativa. Então, criou de maneira fraudulenta ou irregular. Ou seja, criou uma empresa, uma pessoa jurídica, às vezes um laranja, uma empresa fantasma, para participar da licitação. Às vezes nem a pessoa existe, a pessoa jurídica, né? Ela foi criada ali para aquele ato, somente para aquele ato, de maneira totalmente o quê? Fraudulenta ou irregular. F. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo também, pessoal, fraudulento. Está vendo que tudo aqui tem fraude, né? Olha lá, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública. Olha aí. Obter vantagem ou benefício indevido, né? Ou seja, a empresa ela teve benefícios, por exemplo, com modificação ou prorrogação de contrato. Por exemplo, o contrato era de 5 anos. De maneira fraudulenta, peraí, vamos estender esse contrato para 10 anos. A gente continue recebendo vantagem indevida. A gente continua ainda nesse ato de corrupção, aonde aconteceu na Lava Jato a descoberta de várias empresas que estavam realizando os contratos, prorrogações de contratos, para manter, né, para manter aqueles atos, né, corruptos praticados, né, pelas empresas com a administração pública. G. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com a administração pública, né? Principalmente questão lá de reduzir valor ou aumentar valor, né? Que seja totalmente fora do mercado econômico-financeiro. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização. Esse aqui é muito importante, pessoal. Olha só, olha o que a empresa está fazendo, o que a pessoa jurídica está fazendo. Ela está dificultando a atividade de investigação ou fiscalização dos órgãos, entidades, agentes públicos, ou intervir. A empresa tem intervindo por meio dos dirigentes na atuação dos órgãos fiscalizatórios. Por exemplo, interferir na Receita Federal, intervir na Polícia Federal, que é o órgão de investigação das infrações penais relacionadas a bens, serviços, interesses da União. Olha lá, inclusive no âmbito do que, pessoal? Das agências reguladoras, né? E dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Então, isso aqui é muito importante, esse inciso 5. Olha lá, essa é a conduta praticada pela empresa, por exemplo, que muda sua sede sem avisar a administração. Ou seja, ela está dificultando os esclarecimentos da prática daquela empresa. Por exemplo, para escapar da fiscalização ou esconder documentos, dificulta o acesso aos prédios e sistemas, ou seja, e tenta intervir ainda nos órgãos fiscalizatórios, como a Receita, a Polícia Federal e os demais órgãos, né, regulatórios. Olha lá, considera a administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou as representações diplomáticas de país estrangeiro. Então, olha só, não só as empresas, os órgãos da administração pública nacional, que pode ser lesada, também como a administração pública estrangeira, né? Olha lá, às vezes aquela empresa ela faz contrato com empresas estrangeiras e pratica os atos, né, fraudulentos. Então, olha lá, incluindo lá representações o quê? Diplomáticas de país o quê? Estrangeiro, de qualquer nível, né, lá do governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta e indiretamente pelo poder público de país estrangeiro. Então, não só a administração pública ela pode ser lesada nacional, também pode ser lesada
a administração pública estrangeira desses contratos, essas práticas fraudulentas, né, praticadas por empresas em detrimento da administração pública. Para os efeitos dessa lei, ela equiparam-se à administração pública estrangeira também as organizações públicas internacionais. Bacana? Então, ele dá esse caráter de extensão ainda. Olha lá, esse mesmo conceito aqui, pessoal, nós temos aí lá na 13869 de 2019. Semelhante, né? Quem que é agente público, né? Aí aqui trata quem que é agente público estrangeiro. Para fim dessa lei, é aquele que, mesmo que transitoriamente, nós falamos questão da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, das Olimpíadas, né? Ou seja, aquele agente público estrangeiro, ainda que transitoriamente ou sem o quê? Remuneração. Por exemplo, ele exerce cargos honoríficos, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou representações do que, pessoal? Diplomáticas de país estrangeiro. Então, ou seja, então traz esse conceito de servidor público estrangeiro semelhante àqueles adotados pelo Estado brasileiro. Tá joia? Vamos lá. Aqui também tem um quadrinho legal, que ele traz de maneira bem resumida aí os pontos aí, bem as práticas mnemônicas, né, e resumidas para te ajudar na prova. Tá joia? Bem legal aí. Vamos lá. Então, na esfera administrativa, gente, então só relembrar, aqui essa lei, ela vai punir a pessoa jurídica na esfera administrativa e civil, ok? Só lembrando, nós vamos ver daqui a pouco a responsabilidade civil. O rito vai ser caminhado com o de uma ação civil pública, pelo Ministério Público, né, ou pela Advocacia Geral da União ou dos Estados. Aqui nós temos aqui a esfera administrativa. Aí vamos ver. Serão aplicadas, então, às pessoas jurídicas, né, pelos atos lesivos que praticou contra a administração pública, as seguintes sanções. Pessoal, decorem aqui estas duas sanções administrativas. Elas têm caído muito em prova nos concursos, né? Professor, então, quais são as sanções administrativas pelos atos praticados por pessoas jurídicas contra a administração pública? Primeiro, multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa. Lembrando que é do último que exercício, né, ao da instauração do processo administrativo. Professor, aqui leva em consideração os tributos? Não. Excluído os tributos, ou seja, aquele valor maior, né, a qual nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível a sua estimação. Então, o que está querendo dizer aqui, né, professor? Que quanto maior for a empresa, maior será a multa, né? Então, olha só que interessante. Então, da multa tem esse lapso, né? Na verdade, esse percentual que vai de 0,1% a 20%. Bacana? E 2, publicação extraordinária da decisão condenatória. Olha só, vai ser publicado, né, como forma de punição essa decisão, né, que foi praticado ato em desfavor da administração pública praticado por pessoa jurídica, né? Olha lá. Então, e lembrando, eu delimitei ali, né, que a condenada empresa da pessoa jurídica, ela vai arcar com todos os custos dessa publicação. Nós vamos ver agora como é que é a forma dessa publicação. E ela é publicada lá em meio de comunicação de grande circulação, vamos ver, na área da prática da infração, ou seja, dentro daquela seara, né, da infração, é isso que trata daquela temática e atuação da pessoa jurídica. E vamos ver como que é a forma na sua publicação. Olha lá, professor, tanto a multa quanto essa publicação extraordinária, elas podem ser aplicadas de maneira cumulativa? Claro, bacana, né? Então, as sanções serão aplicadas fundamentadamente, lembrando que é fundamentadamente, ou seja, tem que ser o quê? Ter a devida fundamentação, né, da autoridade competente, que é chamada de autoridade instauradora. Nós vamos ver. Aplicado de maneira isolada ou cumulativa. Então, pode ser aplicado as duas sanções, desde que, de fato, né, tenha fundamentos. Olha lá, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e a natureza das infrações. Então, tudo vai ser levado em consideração para aplicar a punibilidade.
Olha lá. Lembrando que, então, a aplicação da sanção será precedida de manifestação jurídica elaborada por quem? Pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público, no caso em tela. Tá joia? Vamos lá. Terceiro, a aplicação da sanção prevista nesse artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparar o dano integralmente causado à administração pública. É claro, né, gente? Então, no caso, a pessoa jurídica, a empresa, ela vai ser multada, ela vai ter a sua divulgação de maneira lá, né? Apresentada, né, de maneira a sua publicação, né? A forma de se expor à empresa, mostrar que ela praticou aquele ato ilícito, e ainda vai ter que reparar o dano, é claro. Se ela, por exemplo, ela desviou, ajudou a desviar de maneira fraudulenta, de maneira ilícita, por exemplo, 10 milhões de reais, ela vai ter que reparar aquele dano causado, sem sombra de dúvida, de maneira o quê? Integral, né? Então, a sanção, a multa, por exemplo, além de ele reparar o dano, ele vai pagar a multa e vai ter essa divulgação, no caso aí, de maneira essa publicação de maneira externa e também para, de fato, se dê transparência os atos de corrupção praticados. Professor, se eu não conseguir delimitar a multa de 0,1% até 20%, tem outra forma de definir a questão do valor? Tem. Olha lá. Na hipótese do inciso 1º do caput, de questão da multa, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto, ou seja, não tem como analisar o fator bruto da empresa, a multa será aplicada de 6 mil a 60 milhões de reais. Olha que interessante, daqui dá para a gente entender que não é brincadeira, que o valor é alto. Não é brincadeira. Os atos de corrupção, inclusive, dependendo do valor que for pago de multa, pode ali fechar a empresa. Então, pode chegar lá a 60 milhões. É lógico que, por exemplo, uma empresa cujo faturamento lá seja, por exemplo, seja na casa, por exemplo, dos bilhões, não vai fazer nem cosquinha, né? Então, aí, por isso que tem que ser analisado, via de regra, o faturamento da empresa. Você pega 20% aí, por exemplo, né, de uma empresa que tem um faturamento lá de bilhões, é muito maior do que 60 milhões de reais. Então, se não conseguir mensurar o faturamento bruto da empresa, tem esse percentual que é entre 6 mil e 60 milhões de reais. Então, daqui dá para a gente ter uma base que é uma coisa séria, né? Uma empresa ela pode até fechar, no caso, né, no pagamento de uma multa desse valor, sem sombra de dúvida. 8º, a publicação extraordinária dessa decisão condenatória lá será nos meios de comunicação de grande circulação, né? Agora, professor, não tem como publicar no meio de comunicação de grande circulação. Como é que vai se dar, então? Olha lá. Ou, na sua falta, em publicação de uma circulação nacional, bem como por meio da fixação do edital, olha lá, ó, pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento, ou seja, colocar lá no celotex da empresa, ou no local, né, de exercício da atividade, de modo visível ao público, ou seja, na entrada da empresa, por exemplo, ou no site da empresa. Olha lá, no site eletrônico da empresa, na rede mundial de computadores, ou seja, queimando o filme da empresa, justamente pelo fato de praticou atos criminosos. E gera, então, essa sanção, essa veiculação, essa publicação de maneira extraordinária, né, para mostrar que a empresa praticou atos, né, ilícitos, né, atos lesivos em desfavor da administração pública, tanto nacional quanto estrangeira. Artigo 7º. Serão levados em consideração, professor, dentro da dosimetria administrativa que vai gerar a sanção, que a autoridade instauradora, ela vai levar em consideração para gerar a sanção àquela pessoa jurídica. O que então a autoridade instauradora ela vai levar em consideração para punir a pessoa jurídica? Vamos ver. Primeiro, a gravidade da infração vai ser analisado. Segundo, a vantagem oferida ou pretendida. Nós temos aí a questão ali que às vezes nem foi oferida, mas foi pretendida. As questões da conduta formal, nem chegou a consumar o fato, né? Então, a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. Terceiro, a consumação ou não da infração.
ou às vezes só foi de maneira tentada, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se consumou, por exemplo, foi ali, detido, capturado por corrupção, do 333, preso em flagrante lá pelas regras do Código Penal, por exemplo, né? O grau de lesão ou o perigo da lesão, o efeito negativo produzido pela infração vai ser levado em consideração, a situação econômica do infrator, ou seja, né, principalmente questões patrimoniais, né, a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Nós vamos ver daqui a pouco, do bloco seguinte, a questão da leniência, é o que nós chamamos vulgarmente de delação premiada. Se houve uma colaboração, isso vai ser levado em conta pela autoridade competente. O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com órgão ou entidade pública realizada. Então, isso tudo vai ser analisado. Olha lá. Existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de código de éticas e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Olha que interessante. Se uma empresa ela não detém, de maneira interna, órgãos correicionais, é o que nós temos, por exemplo, na administração pública, nós chamamos de ouvidoria, de corregedoria, as auditorias setoriais, aqueles órgãos de controle interno, mostra que a empresa ela não está se preocupada com a questão da lisura, da honestidade, da questão da ética. Ou seja, se uma empresa ela não tem essa preocupação, pode ter certeza que a sanção vai ser mais severa. É que a própria doutrina coloca. Se a empresa não se preocupa com a integridade, com a ética, com o seu controle interno, a sanção, ela, por conseguinte, ela vai ser mais severa, sem sombra de dúvida. Porque ela não tem aquela preocupação com a lisura, com a ética. Então, há de ter a devida punibilidade mais severa. E olha que interessante aqui, nós temos aqui tem uma doutrina que coloca que uma iniciativa foi o cadastro, né, para manter a lisura, o cadastro nacional de empresas comprometidas com a ética e com a integridade. Nós chamamos de cadastro de empresa proética, justamente, né, buscando cada vez mais mostrar quais as empresas, né, têm, dentro de maneira interna, né, esse controle, as auditorias. Isso gera credibilidade, inclusive, para os investidores da macroeconomia. Os investidores eles vão investir em empresas que são éticas, que geram lucros, que não tem menos atos de corrupção. Então, é interessante que foi criado em parceria, né, com o Instituto Ethos, esse cadastro de empresa proética, que foi criado, inclusive, pela Controladoria Geral da União. Isso é bacana, justamente, para mostrar lá, né, as empresas engajadas nessa construção de um ambiente de integridade, confiança, nas relações do que, pessoal? Comerciais, econômicas, inclusive naquelas que envolvam lá o setor público. Então, isso é importante, essa empresa, esse cadastro que foi criado, né, justamente para demonstrar aquelas empresas que são mais éticas, preocupadas com a lisura, com a honestidade, né, das atividades entre as empresas e a administração pública. Bacana? Vamos lá. Beleza, artigo 8º. Instauração e o julgamento do processo administrativo. Gente, então, para que haja devida sanção, vai ser instaurado um processo. Sem sombra de dúvida. Nós estamos falando aqui no devido processo legal, do processo oficial. Para que a pessoa jurídica ela possa ser punida, tem que ser instaurado um processo administrativo. Inclusive, ali, aonde vai ser assegurado o quê? A ampla defesa e o contraditório. Nós vamos trabalhar isso aí. Então, vamos lá, artigo 8º. A instauração e o julgamento de processo administrativo, quem que cabe, né, esse processo administrativo? Olha lá, pessoal. Cabe a autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós temos aí uma competência compartilhada, concorrente. Então, cada autoridade máxima dos poderes, eles vão, né, instaurar e julgar esses processos administrativos. Cuidado, que lá na tua prova fala que quem vai instaurar e julgar é somente o Poder Judiciário, não. Sabemos que o Poder Judiciário tem aquela finalidade precípua, a prima facie, a primazia,
a priori, exercer o poder jurisdicional, do julgamento, de litígios, contendas, conflitos. Mas, neste momento, nós estamos trabalhando em processo administrativo. Então, cada ente, cada poder, dentro daquela tripartição de Montesquieu, dentro da independência e harmonia entre os poderes, cabe a autoridade máxima de cada um deles exercer tanto a instauração daquela portaria, daquele processo, quanto também o devido que julgamento. Que vai agir de quê, pessoal? Olha aí, questão de prova, hein? De ofício, ou seja, ex office. Ela mesmo, ela faz andar, né? Instaurar, ela vislumbrou a possibilidade de cometimento de falta, né? Em desfavor que lesa a administração pública, ela pode tomar de ofício a instauração daquele procedimento. E também mediante o quê, pessoal? Provocação. Né? Pode ser provocado ali pelos órgãos fiscalizatórios, né? Ou demais outras pessoas. Observada lá sempre o contraditório e ampla defesa. Bem? Olha lá. E essa competência para instaurar e julgar pode ser delegada, por exemplo, né? A um ente, né? Dentro do caráter de subordinação. Agora, vedada a subdelegação. Por exemplo, se foi dado de A, o chefe do Poder Executivo, foi dado a B a responsabilidade para apurar, B não pode colocar C para apurar. É vedada a subdelegação. Então, cabe àquela pessoa a qual ela foi delegada realizar aquele ato. Bacana? Importante destacar. Oi, pois não? Pois não? Oi, alô, pronto. O Didi e o Renan falou que está tentando. Tá. O Didi e o Renan falou que está tentando entrar no e não está conseguindo. Olha se tem um pedido de acesso dele. Agora eu coloquei aqui. Valeu, obrigado. Falou. Valeu, obrigado. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar nosso estudo aí. Eu acho que a galera foi aceita, todo mundo aceita. Vamos lá, tamo junto, hein? Tamo junto. Vamos lá. Continuando. No âmbito do Poder Executivo Federal. Olha aí, pessoal. Agora eu estou tratando do âmbito federal, hein? A Controladoria Geral da União, a CGU, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização das pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento dessa lei para exame de sua regularidade ou para corrigir o mandamento. Então, olha só que interessante, gente. Nós temos aí um órgão máximo do Poder Executivo, fiscalizador. Nós chamamos de Controladoria Geral da União. O que está falando aqui? Se eu tenho ali um ente federado, o Poder Executivo da União, qual é a competência para instaurar aquele processo? Via de regra, a CGU. Mas não só ela. Nós temos aí a competência concorrente. Demais órgãos do Poder Executivo da União, ela pode ser instaurada também, pode instaurar processo. Cuidado, que lá na prova, o que eles colocam? Fala que compete somente à Controladoria Geral da União, a CGU, instaurar processo no âmbito do Poder Executivo Federal. Cuidado, já vi muito isso em prova, não. Aqui, ó, a competência, ela não é exclusiva da CGU. Ela é uma competência o quê, pessoal? Concorrente. Ela é uma competência concorrente. Ela não é uma competência exclusiva. Cuidado. Eu já vi muito isso em prova, falando que em âmbito federal compete instaurar o processo somente a CGU. Não, está errado. Ela vai trabalhar de maneira concorrente com os demais órgãos do Poder Executivo da União Federal. Bacana? Mas agora, ela pode instaurar, né? E, no caso também, ela pode avocar, ou seja, ela pode trazer para si aquele procedimento, aquele processo administrativo que está sendo analisado por outro órgão. Ela tem essa competência legal. Bacana? Mas não é uma competência exclusiva. É uma competência concorrente. Agora, aqui é importante, hein? Olha lá, a questão de prova, hein? Compete à Controladoria Geral da União, ou seja, a mesma CGU, que vamos destacar, apuração em processo e julgamento dos atos ilícitos previstos na lei, praticados contra a administração pública estrangeira. Olha só, pessoal, nós vimos aqui que no Brasil, no caso a competência da administração pública federal, a CGU ela vai ser concorrente com os demais órgãos do Poder Federal. Mas quando eu trato de administração pública estrangeira, aí não. Aí é competência da CGU.
Gente, cuidado. Lá na prova, eu já vi por diversas vezes, em vários concursos, eles colocaram que competência no que tange, né, apuração e processo de julgamento de atos praticado com a administração pública estrangeira, seja competência da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Não, não é da AGU, e sim da CGU, da Controladoria Geral da União. Isso tem que ficar muito bem claro na sua cabeça, para a prova. Então, não é competência da Advocacia Geral da União. Ela tem outras competências. Inclusive, nós vamos ver na área civil de instaurar lá, de provocar a instauração de uma ação civil pública nas sanções civis. Mas aqui não tem essa competência administrativa, não. Ela tem a competência lá de impetrar uma ação civil pública, no caso da responsabilização civil, mas não administrativa. Administrativamente, cabe quem? A CGU. Nós vamos trabalhar um pouquinho para frente a questão lá da advocacia geral. A advocacia que pode ser tanto da União e dos estados. Bacana? Então, tem que ficar bem claro para a prova de vocês. Professor, qual que é a composição dos membros desse processo? Olha lá, pessoal. O processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por uma comissão. Ou seja, não é só uma pessoa que vai apurar, mas sim uma comissão. Professor, qual que é a composição dessa comissão? Olha lá, pessoal. Vai ser designada pela autoridade instauradora, que nós falamos, né, que é o chefe de cada poder dos poderes, e composta por quem, pessoal? Por 2 ou mais servidores estáveis. Ou seja, quem que é servidor estável? Sabemos muito bem, como é uma lei federal, nós temos aí a 8.112, que é a Lei de Servidores Federais, e nós temos também, em âmbito da Constituição do Estado de Minas, por exemplo, seu artigo 35, que servidores estáveis é aqueles que têm 3 anos de efetivo exercício, que passou pelo estágio probatório, né? Ou seja, eu tenho que ter pelo menos 2 servidores estáveis. Professor, eu posso ter aqueles cargos comissionados que são de livre nomeação e exoneração? Depende. Se esse cargo comissionado estiver sendo exercido por servidor público estável, efetivo, de carreira, tudo bem. Mas lembrando que cargos comissionados também são aqueles que podem ser também ocupados, no caso aí, né, por pessoas que não são servidores públicos, servidores estáveis. Então, tem que ter essa maldade na prova. Mas é mais questão doutrinária, questão jurisprudencial. Então, aqui no caso em tela, 2 ou mais servidores estáveis. Cuidado que na prova eles põem 3 ou mais. Na prova eles põem composta por 2 servidores e mais um que não seja estável. Não, tem que ter a estabilidade, ou seja, passar pelo estágio probatório, que nós sabemos muito bem, de 3 anos, tanto na Constituição do Estado, quanto na 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais da União. Bacana? Show de bola. Primeiro, o ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para investigação e processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. Olha aí, olha que interessante. Então, o ente público, né, o chefe lá, máximo, né, a comissão instauradora, né, pode lhe representar judicialmente, ou seja, no Poder Judiciário, para que delimite ali, por exemplo, lá, né, requer uma medida judicial que ele está sendo averiguado naquela investigação de maneira necessária, inclusive lá a busca e apreensão, por exemplo, lá no artigo 240, parágrafo 1º, inciso 1º, lá do Código de Processo Penal, né, o juiz determina lá mandado de busca e apreensão, justamente ali aqueles bens, né, que estão sendo arrecadados por meio de caráter de corrupção, por meio ali de empresas fraudulentas. Então, pode representar ali o juiz para que delimite ali, inclusive, medidas cautelares, né? Mandado de busca e apreensão, às vezes mandado de dependência da situação de prisão, né? Conforme as circunstâncias, sim, o exigirem. Bacana? Vamos lá. Competência da comissão. Cai muito em prova isso aqui também, pessoal. Fiquem atentos. Olha lá. A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato do processo objeto da investigação.
por exemplo, está sendo investigado dentro do devido processo. Lá. Aí o que a comissão faz de maneira administrativa? Ela propõe, de maneira cautelar, de maneira antecipatória, que suspenda os efeitos do ato do processo. Por que ela faz isso? Porque às vezes ela está reunindo provas, né? Ela reúne elementos para, de maneira a subsidiar a decisão da autoridade instauradora. Então, ali ela pode propor ali, a autoridade, né, que suspenda os efeitos do ato, ou seja, não sanciona certa punibilidade até ali, né, que seja averiguado as informações daquela empresa, porque às vezes pode ser tanto muita informação. É igual a situação da Lava Jato. Começou, né, nos anos 2000 e vai até hoje, não vai acabar nunca, né? A gente espera um dia que acabe, né? Olha só, então o que a comissão faz? Ela propõe. A comissão não tem o caráter deliberativo, pessoal. Ela só propõe. Quem que vai tomar decisão é a autoridade instauradora, a autoridade que instaurou, a autoridade máxima do poder, ou que foi delegada. Ou seja, a comissão, gente, ela vai propor relatório, nós vamos ver daqui a pouco, ela vai propor relatório, mas ela não decide nada, ela só investiga. Ela só investiga. A comissão ela vai analisar e ela vai propor, ela vai fechar o relatório, propondo as medidas. Mas quem decide, nós chamamos de autoridade instauradora. A autoridade que instaurou o processo, ela que vai julgar. Então, se ela instaurou, ela julga. Agora, a autoridade instauradora criou uma comissão para analisar os atos de pessoa jurídica relacionada à empresa pública. A comissão, formada por 2 ou mais servidores estáveis, ela não julga nada. Ela vai investigar, ela vai analisar e ela vai remitir um laudo, um relatório conclusivo à autoridade instauradora para a conclusão. Então, quem que vai concluir? Né? Quem que vai gerar punibilidade, a sanção? A autoridade instauradora, não a comissão. A comissão ela só vai analisar, ela só vai propor, mas ela não tem um caráter de julgador. Bacana? Então, vamos lá, isso que é importante destacar para a prova. Na prova põe muito isso, falando que a comissão vai julgar. Não. Ela propõe e faz o relatório, ela não julga. Olha lá. Beleza. Professor, qual que é o prazo dessa comissão do processo administrativo para concluir? Olha lá, 180 dias. E quando eu falo dias, é dias o quê, pessoal? Corridos. Contados da data da publicação do ato que instituiu. Olha que interessante. Vai ser contados, né, da data que a instituiu. Olha lá. E ao final, o que a comissão vai fazer, pessoal? Igual eu falei com vocês, ó. A comissão vai apresentar o quê? Relatórios. Ela não vai julgar. A comissão não julga. A comissão apresenta relatório. E o que ela faz ao final? Olha lá, pessoal. Ela sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Então, olha lá, o que eu coloquei embaixo para vocês entenderem. A comissão não julga, a comissão não decide, pois essa função é da autoridade instauradora. A comissão só faz o quê, pessoal? Só apresenta relatórios conclusivos. Olha que interessante. Então, no caso, a competência da comissão é investigar, é analisar. E, ao final, ela vai fazer o quê? Um relatório conclusivo. E ela vai remeter esses autos em 180 dias à autoridade instauradora. E a autoridade instauradora que vai realizar o julgamento. Professor, e esse prazo de 180 dias, ele pode ser prorrogado? Pode. Olha aí. Ele pode ser o quê? Prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Ok? Professor, dentro desse processo administrativo, tem ampla defesa do contraditório? É claro. Qual que é o prazo? Prazo de 30 dias para a defesa, contado a partir do quê, pessoal? Da intimação. Cuidado, que eu já vi cobrando na prova que é a partir da data da publicação, não. É a partir da intimação. Se foi intimado, exclui o primeiro dia e começa a partir do segundo dia. Isso é regra do direito administrativo. Exclui o primeiro dia a partir do dia seguinte. Né? Então, a partir da data da intimação. Não é a partir da data que ela foi publicada. Geralmente é publicado, depois ele é intimado. Então, é um ato posterior. Então, a partir da data da intimação. Bacana? Beleza. Olha lá, pessoal. O processo administrativo, então, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora para a forma do artigo 10 para o julgamento. Então, quem que vai julgar? Vai ser a autoridade o quê? Instauradora. Aí, eu fiz um resumão.
Quem produz relatório? Comissão. Quem julga? Autoridade sancionadora. O que eles fazem na prova? Eles misturam. Eles falam que quem produz relatório é a autoridade sancionadora e quem julga é a comissão. Não. A comissão, ela investiga 2 ou mais servidores estáveis, não é isso? Sua composição, em 180 dias podendo ser prorrogado, dá para a defesa de 30 dias, a partir do momento da intimação, ela faz aquela análise. Aí o que ela faz a análise? Fechou a análise, ela vai fazer um relatório. Ela faz o relatório e encaminha a autoridade sancionadora. E esta autoridade sancionadora que vai realizar o devido julgamento. Bacana? Então, não confundem isso aí para a prova. Olha aí. Nós temos aí um quadrinho legal também. Show de bola? Beleza. A instauração de processo administrativo específico de reparação do dano, do integral do dano, não prejudica a sanção aplicada, a aplicação das sanções estabelecidas na lei. Ou seja, são coisas distintas. Vai ser apurada a reparação do dano e não vai prejudicar a aplicação das sanções, que é a multa, nós vimos, né? E aquela publicação extraordinária do caso interno. Olha aí. Questão de prova também é isso aqui, pessoal. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Olha lá. Então, fez o processo, analisou tudo e não fez o devido pagamento, né daquele ato que foi investigado, tudo certinho, vai ser inscrito em dívida da Fazenda Pública. Eu já vi em prova falando que, caso não haja pagamento, tem pena privativa de liberdade. Não. Lembrando que aqui não tem pena privativa de liberdade. Por quê? Porque aqui nós falamos no começo da nossa aula que não tem penas o quê? Penais. Não tem responsabilidade aqui penal. Então, se ele não pagou, ele vai para a dívida da Fazenda Pública. Não há pena privativa de liberdade se descumprir esse pagamento. Bacana? Então, questão de prova. Então, fique atento. Caso haja descumprimento de pagamento, não vai ser dado a ele pena privativa de liberdade, porque aqui não tem sanção o quê, pessoal? Penal. Só tem sanção, que ainda nós vimos, administrativa, e vamos ver civil. Show de bola? Então, fique atento. Professor, repete as datas aí, por favor. Não entendi muito bem, não. Não entendi? Se tiver como o senhor repetir as datas, por favor, que eu não entendi muito bem, não. O áudio cortou. Quais datas? Exatamente. Em relação aos 30 Eu não dias, entendi a aos sua 180 pergunta. dias. Ah, tá. Beleza. Qual que é o prazo do processo administrativo? O prazo do processo administrativo é o quê? 180 dias. E ele pode ser prorrogado? Sim, ele pode ser prorrogado. Né? Não fala o prazo da prorrogação, só fala que ele pode ser prorrogado. E qual que é o prazo da defesa da pessoa jurídica? 30 dias. 30 dias o prazo da defesa a partir da intimação. A partir da intimação. Bacana? Então, prazo do processo, 180 dias, podendo ser prorrogado, e o prazo da defesa, não é isso? São de 30 dias, a partir do momento da sua intimação. Show de bola? Damiano. Vamos lá, pessoal. Isso aqui também é bacana demais, em questão de prova, hein? Artigo 14. Personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito. Olha aí, pessoal. Personalidade jurídica. Nós temos a empresa jurídica. A pessoa jurídica ela tem personalidade dos atos da empresa. Agora, ela pode ser desconsiderada, ela pode ser afastada dessa personalidade sempre que utilizada com abuso de direito. Primeiro, para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos. Olha lá, ou para provocar confusão patrimonial, por exemplo, da empresa com da pessoa física, sendo estendido todos os seus efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios, com poderes da administração, observado, logicamente, né, o contraditório e ampla defesa. Gente, o que é isso aqui? A pessoa lá, por exemplo, ele está com a empresa. E a empresa, toda empresa, logicamente, já tem a sua personalidade jurídica, né? Aí, o que a pessoa faz? Ela finge, na verdade, ela se esconde
atrás dessa empresa para praticar os atos, né, de maneira particular, né, dentro da pessoa física, pessoa natural. Na verdade, que ela coloca ela como se fosse uma empresa. Ela finge que, na verdade, ela utiliza a empresa para esconder os atos que ela está praticando de maneira ilícita. Então, descobrindo isso, né, a autoridade instauradora, a comissão, né, que ela descobre que ele está utilizando a empresa para encobrir, facilitar ou provocar essa confusão de patrimônios, por exemplo, o que é dele, o que é da empresa, aí essa personalidade ela pode ser desconsiderada. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma desconsideração da personalidade jurídica. Eu não estou desfazendo da empresa. A empresa, naquele momento, não está sendo dissolvida de maneira compulsória, não está sendo suspensa suas atividades. Então, está tendo uma desconsideração da pessoa jurídica, porque, na verdade, aquele dirigente, administrador, ele está utilizando-a para confundir, né, o que é patrimônio dele, o que é patrimônio da empresa. Então, se ele fizer isso, ficar comprovada essa má-fé, então, olha lá, será estendido todos os seus efeitos das sanções aplicadas, olha lá, à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios com poderes de administração. Ou seja, porque, de fato, ele está tentando ludibriar, né, enganando o órgão fiscalizador, né, a comissão, né, colocando a empresa na frente para praticar os atos por detrás, né? O que a gente fala, a doutrina coloca ali, né? Que é o caso do sócio lá que esconde atrás da personalidade da sociedade para praticar atos ilícitos. Aí é possível, diante do caso concreto, específico, simplesmente ela fingir que a personalidade jurídica não existe, ou seja, o que a autoridade instauradora vai fazer? Ela vai fingir, ela vai desconsiderar, né, esse fingimento pela administração pública, né, pelo ato da comissão. Ela vai desconsiderar a personalidade jurídica, ela vai fingir, né, ela vai afastar os atos da pessoa jurídica, ela impondo também a sanção a quem? Aos sócios ou administradores, né, porque está tentando ludibriar a máquina pública, né, tentando confundir de maneira fraudulenta, de maneira má-fé, né, essa prática que está cometendo. Então, se, no caso, a responsabilização da empresa está de maneira obscura e está tentando esconder, vai ficar claro que aí, no caso, não só a empresa, né, vai responder, também os seus dirigentes e os seus administradores, né? Aquela má-fé, né, aquele jeitinho brasileiro que a gente tem ouvido falar algumas vezes. A comissão designada para apuração da responsabilidade, olha lá, dará conhecimento quem? Ao MP, ao Ministério Público, porque ele é o titular da ação penal pública, ele é o parquet, ele é o fiscal da lei, então ele tem que estar a par de toda a situação. Bacana? Então a comissão, né, tem que dar esse conhecimento, né? A comissão designada tem que dar esse conhecimento. Show de bola? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, beber uma água, molhar a garganta, porque nós vamos voltar no bloco seguinte falando do acordo de leniência. Esse acordo é de grande importância, de grande relevância para a sua prova, tá ok? Então vamos dar uma paradinha aqui, molhar a garganta, e em 5 minutos a gente volta para a continuidade da nossa aula. Bacana? Um grande abraço, até daqui a pouco. Valeu!